nessa noite, eu estou aqui para falar um pouco a respeito da oração, né? A importância da oração nas nossas vidas, como a oração é importante. A oração é algo que é praticamente responsável pela sobrevivência da nossa vida cristã, né? O nosso relacionamento com Deus é tudo baseado na nossa oração. A nossa oração é como nós falamos com Deus, é como nós entramos em contato com o Senhor, é como nós levamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos ao Senhor. Mas a oração, o mais importante de tudo, é que ela é crucial para a nossa sobrevivência como cristãos. É ela que mantém a nossa fé de pé, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos sustenta. Então, nessa noite nós vamos falar sobre orações que evitam desastres. É isso, orações que evitam desastres na sua vida, que evitam que desastres aconteçam. E para falar um pouco disso, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 26. A gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 31, mas se você puder, deixe a sua Bíblia aberta aí em Mateus, no capítulo 26, e a gente vai ler alguns versículos nesse capítulo. E para começar, nós vamos falar sobre a história de um homem muito conhecido, um discípulo do Senhor, que já é muito conhecido, que é Pedro. Pedro, que foi discípulo de Jesus, andou ali durante os 3 anos com Jesus, vivendo com ele, mesmo depois da morte de Cristo, continuou ali levando a sua palavra. Mas, se nós lemos a Bíblia, nós vemos que Pedro teve toda uma trajetória. Ele nem sempre foi um homem cheio de fé, foi um homem sábio, foi um homem cheio de sabedoria, instruído. Mas no começo, ele era um homem que não tinha uma fé muito firme assim, não tinha um temperamento muito forte, né? E hoje a gente vai presenciar um pouco dessa caminhada de Pedro e ver a importância da oração também na vida dele, que poderia ter evitado ou pode evitar um grande desastre. Que diz o seguinte, né? Quando a gente vê a história de Pedro, a gente vê que Pedro era um homem que causava confusão onde ele passava. Onde quer que ele passasse, ele arrumava confusão, arrumava briga, conflito. Parece que ele estava sempre causando uma confusão onde ele passava. Era como se ele fosse o próprio desastre. Onde ele chegava, tinha confusão. Mas por que isso? Porque mesmo Pedro vivendo com Jesus, mesmo Pedro estando ali todos os dias com Jesus, a vida de oração dele era um fracasso. É isso mesmo, a gente vai ver que a vida de Pedro, a vida de oração que Pedro tinha, era um verdadeiro fracasso. E, assim como Jesus fez com Pedro, ele quer nos levar a ter uma vida de oração, para que nós possamos evitar o que aconteceu com Pedro, que nós vamos ver nessa noite. Então, eu queria que a gente começasse lendo a partir do verso 31, que diz o seguinte: E Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, Pedro disse, Mateus capítulo 26, verso 31, perdão, Mateus capítulo 26, verso 31. Se você puder acompanhar aí, eu vou ler mais uma vez, que diz o seguinte: E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então você pode acompanhar isso aí na sua versão. De repente sua versão é um pouco diferente, pode ter uma linguagem mais antiga, mas o texto diz isso. E Jesus estava ali com os discípulos e ele avisou para Pedro: Olha, Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, você vai dizer que não me conhece. Pedro falou: Não, mestre, impossível. Eu não vou negar o Senhor, eu convivo com o Senhor, eu te amo, mestre, eu não vou fingir que não te conheço, eu jamais faria isso. Jesus falou: Pedro, eu já sei, Pedro, você vai me negar 3 vezes, você vai fingir que não me conhece.
vão te perguntar e você vai fingir que não me conhece. Pedro, não, isso é inaceitável, mestre, eu não vou fazer isso. Jesus falou, Pedro, já está escrito na palavra, Pedro. Eu já sei que isso vai acontecer. Mas Pedro insistiu que não, que ele nunca ia negar Jesus, e os outros discípulos também afirmando, não, mestre, a gente não vai negar o Senhor. Mas a gente conhece a caminhada de Pedro. Se você conhece a história, você sabe que pouco tempo depois, Pedro fez o quê? Foi lá e negou Jesus. Pouco tempo depois, Pedro chegou e quando perguntaram, você não andava com Jesus? Você não andava junto com o mestre? Você não andava junto com ele? Peraí, você é Galileu, você andava com Jesus? E ele, não, eu não conheço, negou Jesus por 3 vezes. E hoje eu queria que você comparasse um pouco, que nós comparássemos um pouco a nossa vida com a vida de Pedro, a nossa vida de oração com a vida de Pedro, as nossas atitudes com as atitudes de Pedro. Porque a gente muitas vezes vê e a gente olha, nossa, que triste, né? Pedro negou Jesus, realmente uma atitude horrível, eu não faria isso. Como que pode alguém que andava 3 anos com Jesus, que estava perto de Jesus, negar que conhecia Jesus? Hoje mesmo, eu tive, essa semana, na verdade, na segunda-feira eu tive a oportunidade de assistir um vídeo, era um trecho de uma representação de um filme ou de uma novela, que mostrava essa cena onde Pedro onde Pedro negava Jesus. E o título do vídeo era engraçado porque na internet o título do vídeo estava Pedro nega Jesus 3 vezes, e entre parênteses, vídeo muito triste. Então, a gente acha realmente triste Pedro ter negado Jesus porque a gente acha algo absurdo. Mas será que no lugar de Pedro a gente não teria feito o mesmo? Então, vamos comparar um pouco a nossa vida de oração com a vida de Pedro, para a gente entender por que Pedro tinha uma vida de oração fracassada e que desastre ele poderia ter evitado com isso. Então, primeiro de tudo, como era a vida de Pedro antes da oração? Como era a vida de Pedro antes da oração? Pedro, primeiro, vivia fazendo promessas para Cristo que ele não podia cumprir. Vivia fazendo promessas para Deus, promessas que ele não poderia cumprir. Ele dizia, não, mestre, eu nunca vou te negar. Mas ele negou. Então ele vivia sempre fazendo promessas que ele não podia cumprir. E como Jesus fez com Pedro, ele hoje está fazendo com a gente também. Ele nos avisa sobre algo que já vai acontecer e nos ensina a orar para evitar esse tipo de desastre. Assim como ele fez com Pedro. Ele já avisou, Pedro, lá na frente você vai me negar. Lá na frente eu vou ser crucificado, eu vou ser levado para ser crucificado e você vai me negar. Mas Pedro falou, não, mestre, não. Jesus falou, Pedro, eu estou te alertando para que você fique preparado para isso. Então, antes da oração, a vida de Pedro era assim, feita de promessas vazias, né? Será que isso se assemelha à nossa vida? Né? Quantas vezes será que a gente não faz promessas para Deus de que eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou começar a fazer assim, eu vou começar a fazer de tal maneira? E quantas vezes são somente promessas vazias que a gente não cumpre, não é verdade? E o segundo ponto que a gente vê é Pedro orando com Jesus. Sim, porque depois que Jesus avisou a Pedro que ele ia negá-lo, Jesus levou para orar. Sim, conta a partir do verso 36, se você puder abrir, ainda em Mateus capítulo 26, agora a partir do verso 36, que diz o seguinte: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que sinto vontade de morrer. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem,
para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é conseguir. Então, Jesus já estava alertando eles: fiquem em oração, porque só assim vocês vão poder evitar a tentação. Fiquem em oração. Enquanto aqui, a partir do verso 42, pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Então voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então nós vemos, os discípulos tentaram orar, ficaram ali para orar, mas estavam cansados demais, deixaram o sono levar eles. A preocupação que eles tinham não era tão grande para que eles ficassem orando. Jesus falou: fiquem em oração, persistam em oração, continuem orando, continuem clamando. Mas o que eles fizeram? Dormiram. Jesus voltou: vocês estão dormindo? Fiquem em oração, para que vocês evitem o que está por vir, para que vocês evitem de serem tentados. Mas eles ficaram dormindo. Então a gente vê o que aconteceu. Depois que Jesus deu o aviso a Pedro que ele ia trair ele, que ele ia negar a Jesus, Jesus avisou: Pedro, você vai me negar. Pedro, fique em oração. Ele levou Pedro para orar junto com ele. Mas Pedro, ao invés de orar, fez o quê? Dormiu. Ali Jesus estava dando uma chance para Pedro. Pedro, ora para você evitar o que está por vir. Ora para você evitar o desastre. E ao invés de Pedro orar, Pedro dormiu. Pedro orou? Não, ele relaxou, ele pegou no sono. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus já está nos alertando: olha, tem um problema vindo por aí, tem algo grande vindo por aí. Ora, busca oração, busque oração. E a gente faz o quê? Relaxa. Sabe que a situação está por vir, sabe que algo vai acontecer, mas a gente fica relaxado. Não, deixa. Não, pode deixar. Relaxa, descansa. Ao invés de orar, ao invés de entregar isso em oração diante do Senhor. E como Pedro dormiu, ao invés de orar, ele deixou o que estava por vir desprotegido. Ele deixou o seu futuro desprotegido daquilo que estava por vir. E foi o que aconteceu, ele não se protegeu. Ele tinha a chance de mudar esse desastre, mas desperdiçou. Pedro perdeu a chance de evitar o desastre. E o terceiro ponto: quando Pedro tenta resolver tudo sem oração. Pedro tenta resolver tudo do jeito dele, da maneira dele, sem a oração. Quando tudo começou a acontecer, a gente vê que Pedro já entrou em desespero. Vamos ver o que acontece logo depois que vem buscar Jesus. No versículo 47 de Mateus 26, diz o seguinte, verso 47. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada, com espadas e cacetetes, que tinham sido mandadas pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois ele é honesto. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E Jesus respondeu: Amigo, faça o que tem de ser feito. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o levaram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse: guarde sua espada, pois quem usa uma espada será morto pela espada. Você não sabe
que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Então, nós vemos. Aí, Pedro já entrou em desespero. Quando chegou a hora de Jesus ser levado, a gente sabe que esse homem que puxou a espada e cortou a orelha do soldado era Pedro. Em outros capítulos, se você ler, em outros livros, se você ler, em Marcos, em Lucas, você vai ver que era Pedro. Pedro, na hora que chegaram para buscar Jesus, ele já tinha sido avisado que Jesus ia ser levado, mas quando chegaram para buscar Jesus, ele entrou em desespero. Ficou desesperado, não sabia o que fazer, puxou a espada, queria brigar, queria arrumar confusão. E por que ele não sabia o que fazer? Porque ele não se preparou. Jesus falou para ele: Pedro, ora. Pedro, fique em oração. Jesus falou para os discípulos ali, quando ele foi no monte orar, ele falou: fiquem em oração, perseverem em oração, continuem orando. E o que eles fizeram? Dormiram. Se eles não oraram, não pediram a direção de Deus, não se prepararam, como que eles iam ficar surpresos? Como que eles iam ficar assustados? E foi o que aconteceu. E é assim que acontece na nossa vida quando a gente não ora. A gente entra em desespero. A gente não ora. Muitas vezes Deus já está alertando a gente sobre um problema que vai acontecer, sobre algo que está por vir. E a gente descansa, a gente dorme, a gente relaxa. E quando acontece, aí a gente entra em desespero. Aí a gente não sabe o que fazer, aí quer resolver as coisas do nosso jeito, quer botar a mão para fazer e acontecer. E era o que Pedro fazia, foi o que Pedro fez. Entrou em desespero, queria resolver as coisas com as próprias mãos, queria brigar, queria resolver, fazer do jeito dele. Quantas vezes a gente faz assim? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Não oramos, não buscamos a direção de Deus, e quando chega a hora do desastre, aí a gente entra em desespero. Aí quer fazer tudo do nosso jeito, sai atropelando as coisas, sai fazendo confusão. É isso que acontece quando nós não oramos. Quando Pedro não orou, o desastre aconteceu. E é isso que acontece em nossa vida. Quando nós não oramos, os desastres acontecem. E logo depois a gente vê o seguinte acontecer. Pedro ficou com medo e fugiu. Foi o que aconteceu depois. Pedro não orou. Pedro tentou resolver as coisas do jeito dele, causando mais confusão. E depois ele fugiu, ficou com medo. A gente pode ver isso lá no versículo 55. Logo depois diz assim, versículo 55. Depois Jesus disse para eles: vocês vêm com espadas e cacetetes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então a gente vê aí que depois disso bateu medo. Pedro fugiu. Pedro fugiu por quê? Ele ficou com medo, ficou assustado. A falta de oração não fortalece a nossa fé. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a direção de Deus, isso fortalece a nossa fé. Isso nos faz crescer, isso faz a nossa fé ficar cada vez mais fortalecida. Nos prepara para quando o desastre chegar. Mas quando a gente não ora, a gente não tem fé. A nossa fé enfraquece. E justamente porque Pedro tinha pouca fé, porque a sua fé estava enfraquecida, o medo tomou conta de Pedro. Sem fé, o medo tomou o coração de Pedro. Porque ele se preocupou. Se levar o mestre, daqui a pouco vão querer me levar também, e vão levar todo mundo que está aqui junto, e a gente vai morrer. E entrou em desespero, não só Pedro, mas os outros discípulos também. Porque quando Jesus falou, orem, se preparem, eles não oraram. Quando a situação aconteceu, já estavam preocupados, já estavam sem saber o que fazer, sem fé, o desespero bateu, o medo bateu e eles fugiram. Então, é isso que acontece quando a gente não ora, quando a gente não busca o Senhor, a nossa fé enfraquece e o medo toma conta do nosso coração. Quando o desastre chega, nós não sabemos o que fazer e deixamos o medo tomar conta do nosso coração. Mas a gente vê o que aconteceu logo depois. Logo depois,
Pedro segue a Jesus, mas de longe. Ele vê Jesus sendo levado para ser crucificado e vai seguindo Jesus de longe. Lá no versículo 57, se eu puder acompanhar comigo, verso 57 diz: os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Então, olha só, Pedro, além de não ter orado, ficou desesperado quando chegou a hora de Jesus ser levado. Quando chegou a hora do desastre, quando chegou a hora da confusão, ele ficou espantado, porque ele não sabia o que fazer, ele não tinha se preparado. Deixou o medo tomar o coração dele, fugiu e ficou vendo Jesus de longe. Ele ficou de longe, porque ele sabia que ele precisava estar com Jesus, mas o medo foi maior, ele fugiu. Então, de longe, ele ficou olhando e querendo saber o que vai acontecer. Ficou olhando de longe para ver o que ia acontecer com Jesus, para ver no que aquilo ia terminar. A falta de oração resultou nisso. A falta de oração resultou nisso. Levou Pedro para longe de Jesus. Mas, diferente do que a gente pensa, que depois de tudo isso, que Pedro se afastou porque estava com medo, mas não. Pedro se afastou de Jesus no momento em que ele deixou de orar. No momento em que ele se negou a orar, ele já tinha se afastado de Jesus. É assim na nossa vida. Quando a gente deixa de orar, a gente se afasta de Cristo, a gente se afasta de Deus, a gente vive distante do Senhor. É isso que acontece quando a gente abandona a oração, quando a gente se nega a ter uma vida de oração, a entregar as coisas em oração. E ver Jesus de longe, como Pedro fez, é o maior desastre que pode acontecer na nossa vida. Quantas pessoas, eu não sei de repente quantos que estão nos assistindo agora, de repente você já viveu perto de Jesus, já esteve com Deus, e agora só vê Jesus de longe, né? Só vê Jesus de longe. E eu não digo nem de estar no culto, porque estar no culto nenhum de nós está, a gente está cada um nas suas casas, mas de repente você está longe de Jesus, vivendo afastado de Jesus, porque deixou a vida de oração de lado. Isso foi te enfraquecendo, te afastando, te botando medo, tirando a sua fé, até que hoje você só vê Jesus de longe, como Pedro fez. E esse foi um dos momentos mais tristes que Pedro viveu ali. Foi só poder ver Jesus de longe. Então a gente chega até o ponto onde Pedro nega Jesus. A partir do verso 69, diz o seguinte, lá embaixo no verso 69, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz: Pedro estava sentado ao lado de fora do pátio, quando uma das empregadas chegou e disse: você também estava com Jesus da Galiléia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio e outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar parece e mostra que você de fato era um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito. Então, nós vemos aí. Pedro negou a Jesus. Depois de tudo aquilo, Pedro nega a Jesus. Pedro que tinha dito lá atrás: não, mestre, eu nunca vou te negar. Não, se precisar eu morro com o Senhor, mas eu não vou te negar. E agora Pedro estava negando Jesus com medo de morrer, com medo de ser levado. Tudo isso foi reflexo da falta de oração de Pedro. Pedro já havia negado Jesus muito antes. Muito antes.
Quando Pedro lá no monte se negou a orar, quando Jesus falou para ele, Pedro, fique em oração, Pedro, ora, e Pedro não orou. Nesse momento, Pedro já estava negando a Jesus. Quando nós nos negamos a orar, nós estamos negando a Jesus. É impossível você estar perto de Jesus, você ter um relacionamento com Jesus, se você não tem oração na sua vida. Negar a oração é o mesmo que negar a Cristo. E depois de negar a Cristo, depois de 3 vezes ele dizer, não, eu não conheço, não, eu não sei quem é Jesus, e fugir daquela situação ali com medo, chega o momento mais triste dessa história, onde Pedro chora, porque ele percebe o que ele fez. Lá no versículo 75, ele diz, e Pedro lembrou o que Jesus tinha lhe dito, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então a gente vê um momento onde Pedro se entristece. Ali é um momento onde Pedro percebeu o que ele tinha feito. E a única saída era chorar. O que aconteceu com Pedro? Depois que todo o desastre acontece, ele percebe que não tem mais o que ser feito. A única coisa que resta para ele é realmente chorar. É realmente chorar amargamente, porque ele viu que já estava feito. Ele viu que o desastre já estava feito. Aquilo que foi avisado para ele lá atrás que aconteceria, já estava feito. E agora não tinha mais o que fazer. E o mais triste dessa história, o mais triste que a gente vê acontecer com Pedro, o mais triste de tudo, é que no final dessa história poderia ter sido diferente. É que o final dessa história podia ter sido diferente para Pedro, se ele tivesse se preparado em oração. Jesus avisou ele, Pedro, ora. Pedro, ora para que você não seja tentado. Avisou os discípulos, orem para que vocês não sejam tentados. Mas ele não orou. E tudo isso trouxe consequências que levaram o desastre a acontecer. E quando o desastre aconteceu, já era tarde demais. Já era tarde demais. Pedro teve a oportunidade de mudar isso lá atrás. Quando Jesus avisou a ele, Pedro, você vai me negar. Ele falou, não, mestre, eu não vou negar. Depois Jesus deu a ele essa oportunidade de buscar a oração. Pedro, ora. Pedro se negou. Quando a hora chegou, Pedro já não sabia o que fazer, se desesperou, ficou com medo, fugiu. Quando ele percebeu, já era tarde demais para fazer alguma coisa. Quando ele percebeu, já tinha se cumprido o desastre. Ainda hoje Jesus nos alerta sobre isso. O que nós podemos concluir de tudo isso que aconteceu com Pedro, de toda essa história, é que ainda hoje Jesus nos alerta sobre isso. Ainda hoje o Senhor nos dá sinais de que coisas estão por vir. Ainda hoje Deus nos dá sinais do que está por vir, do que irá acontecer. E quantas vezes nós, mesmo sabendo que algo importante está para acontecer, mesmo sabendo que um desastre está por vir, que um desastre se aproxima, a gente não ora. A gente não ora. A gente quer resolver com as nossas próprias mãos. A gente descansa. A gente acha que não vai acontecer tão cedo. Não, a gente tem tempo ainda até que isso se resolva. Quantas vezes a gente deixa de entregar em oração ao Senhor? E quantas vezes a gente tenta resolver com as nossas próprias mãos? Botar e fazer, não, eu vou resolver, não, eu vou dar um jeito. Não, isso a gente vai dar um jeito de resolver isso. Quantas vezes? Quantas vezes a gente faz isso? E aí quando o problema aparece, a gente não sabe o que fazer. A gente se desespera, a gente perde a fé e deixa o medo tomar conta do nosso coração, para depois perceber que é tarde demais. Hoje Jesus está nos alertando quanto a isso. Que Ele está nos dando a oportunidade de orar, de se preparar em oração. O que Jesus quer que nós façamos é que nós coloquemos o nosso joelho no chão e que nós busquemos ao Senhor.
Ele quer que nós entreguemos em oração tudo aquilo que nós precisamos entregar, tudo aquilo que está por vir. Mas quantas vezes nós não fazemos? E a pergunta hoje é: qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua decisão? Orar para evitar o que está por vir? Orar para evitar o pior? Orar para evitar um desastre? Ou chorar amargamente quando já for tarde demais? Hoje, Jesus está te dando essa escolha. Hoje, Deus está te dando essa escolha. E está te dizendo para você buscar em oração. Para você entregar em oração diante dele. E qual tem sido a sua escolha? Escolha hoje a oração. Não espere para amanhã perceber que é tarde demais. E que a sua única opção é chorar amargamente, como Pedro fez. Nesse momento eu vou estar orando. E você que percebeu isso na sua vida, você que percebeu que precisa colocar a oração diante dos problemas que estão por vir, diante das situações que estão por vir, diante dos desastres, dos momentos difíceis que você está passando, daquilo que Deus já tem anunciado para você que vai acontecer. Você que não quer esperar que seja tarde demais para chorar, mas quer entregar em oração para evitar que isso aconteça. Para que quando a hora chegar você esteja preparado e não em desespero como Pedro. Então nesse momento eu queria que você fizesse essa oração junto comigo e falasse com Deus: Senhor, nós queremos, Pai, entregar as nossas orações diante do Senhor, Pai. Nós queremos entregar diante de Ti as nossas lutas, as nossas dificuldades e as batalhas que nós ainda enfrentaremos, Senhor. Nós queremos, Deus, entregar em oração para que nós possamos estar preparados, porque a nossa oração pode não evitar que a batalha chegue, pode não evitar que a luta chegue, mas vai nos preparar, Deus, para que quando chegar o momento, para que quando chegar a hora, Deus, nós estejamos prontos para enfrentar essa batalha, Deus. Senhor, nós não queremos relaxar, Deus, e esperar que as coisas vão se resolver sozinhas. Senhor, nós não queremos resolver com as nossas próprias mãos. Nós não queremos ficar assustados quando a hora chegar, mas queremos estar prontos para quando for o momento, confiarmos no Senhor, Deus. E diferente do que aconteceu com Pedro, que chorou porque viu que era tarde demais, nós vamos estar prontos para que quando a hora chegar, nós possamos confiar no Senhor e fazer as escolhas certas, Pai. Senhor, esse é o nosso pedido e é a nossa oração. Nós te entregamos em nome de Jesus. Amém.